Olá, sejam todos bem-vindos ao Aqua 360, o podcast do Instituto Aquafit. Para você que está chegando agora, o Instituto Aquafit já tem alguns episódios, já gravamos algumas temáticas e hoje com uma temática bem legal que daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com um cara bem legal. Para você que ainda não conhece o Instituto, procure lá nas nossas redes sociais, Instituto Aquafit Oficial, e também o nosso canal no YouTube para acessar os episódios anteriores. Hoje com uma temática bem interessante, principalmente porque a competência técnica desse cara que a gente está convidando é sensacional, um grande parceiro, e eu vou apresentar ele para vocês. Dr. Wagner Moriyama, ele é médico pediatra e intensivista pediátrico, especialista em medicina antroposófica, consultor médico do INAT, que é o Instituto de Natação Infantil, inclusive um dos personagens do INAT, da turma do Toquinha, foi dedicado em uma homenagem para ele. Ele é reconhecido hoje como pediatra da natação infantil, recebeu uma premiação recente aí, no congresso que aconteceu agora em 2024. Ele ministra curso, palestra, está em diversos eventos, principalmente voltado para a natação infantil. É meu amigo pessoal, pediatra da minha filha. Wagner, seja bem-vindo, obrigado. Obrigado, André, obrigado pelo convite. Feliz, né, estar com você de novo, muito honrado para conversar e mais ainda alegre de esparramar um pouquinho a antroposofia. Que legal. Eu gosto sempre de contar como que eu conheci os Sim. convidados, um pouquinho sobre a nossa história, né? E com o Wagner foi bem interessante porque eu estava num congresso lá com a Sandra Rossi, que já esteve aqui conosco, e assistindo. Uma das palestras era Dr. Wagner Moriyama, que estava com uma panela e uma colher de De pau, pau. que ele conta essa história no congresso, inclusive. E isso chamou muito a nossa atenção, porque você falava de brincar, né, da importância do brincar, e a gente vai falar bastante sobre essa temática também. E depois disso a gente criou uma conexão bem legal. Convidei você para vir para Mogi no congresso que eu organizava na época. E depois disso a nossa amizade foi se fortalecendo. Nós já tivemos em outros eventos juntos, já palestramos no mesmo ambiente, já dividimos espaço, participamos de alguns congressos fora de São Paulo e passamos o final de semana trocando ideia. Já tomamos uma cerveja junto, Sim. inclusive. Até que você nos convida, porque eu acho que foi um convite mesmo, nos convida para ser o pediatra da Mel. Imagina. E que foi um prazer. Assim, toda vez que a gente fala de quando iniciamos essa conexão, eu falo, a consulta com o Wagner foi uma aula, né? A primeira consulta, eu, Jane e Melina, foi uma aula de antroposofia, de pediatria, de criança, do brincar, da nossa vida, né? E foi muito legal, isso ficou muito marcado para mim pessoalmente, e para minha filha, que te adora. E daqui a pouquinho a gente vai ter uma surpresa aí para vocês. Trazer um médico pediatra sem criança não faz sentido, então daqui a pouquinho a gente tem uma surpresa aí para vocês. Então é isso, Wagner. Eu queria que você começasse falando para a gente o que é a antroposofia, que temática é essa, né? Para quem ainda não conhece, como que a gente pode entender o que a antroposofia tem dessa ótica primeiro, para o que é a antroposofia, para depois a gente entrar nessa temática da natação. Bom, primeiro assim, eu tenho que te corrigir porque para mim, como pediatra, quando a gente entra na antroposofia, quando os pais nos escolhem como pediatra, a honra é toda nossa. E eu sempre falo que antes, não é que na alopatia, na medicina interna tradicional, com os protocolos, a gente não tinha responsabilidade. A gente tem uma responsabilidade. Que quando eu entrei na antroposofia, eu vi que essa responsabilidade foi aumentada assim, NP fatorial vezes. Então, quando vem um pai, uma mãe, e principalmente pais que são amigos já, né, que a gente já tem uma conexão de amizade, trazer seu filho, eu pelo menos sinto muito honrado e aumenta a nossa responsabilidade. Em vista disso, o que é essa antroposofia? O que é a antroposofia, né? Conforme a definição da Sociedade Brasileira de Medicina Antroposófica, é um conhecimento que Rudolf Steiner nos traz, é um austríaco que viveu entre 1861 a 1925, se eu não estou errando as datas, né? Ele traz um conhecimento que amplia
todo esse conhecimento tradicional que nos é trazido pelos métodos científicos, tá? Eu vou até dar um exemplo, não sei se a gente vai chegar lá. Quando eu estava fazendo o curso, uma coisa que chamou muita atenção, e é uma coisa que eu estudo, é uma coisa que está dentro da minha alma, né? Uma coisa que eu gosto de aprofundar muito, são os 3 primeiros anos da criança. E quando eu ouvi o professor falar que a criança, perto dessa idade, começa a falar o eu, apresentar a sua individualidade, né? Foi aí que a antroposofia me fisgou. Eu falei assim, tem algo mais que a gente consegue enxergar que antes a gente não via. A gente começa a escutar algo que a gente escutava e não dava importância. Então, nesse sentido, a antroposofia amplia, né? Aí eu até brinco, né? Antes da antroposofia eu via e não enxergava, escutava e não ouvia, mas com a antroposofia eu comecei a conectar tudo. Principalmente, lembra, né? A idade dos pais, a idade da criança, porque na consulta, o que eu falo assim, os pais têm que entender o que a criança está passando naquele momento. E quando você sabe o que a criança está passando, isso traz segurança para os pais. E automaticamente essa segurança, os pais ficando mais seguros, né? A criança se torna um ser humano muito mais seguro e pleno nesse sentido. Então, é esse caminho que a antroposofia nos traz, é auxiliar e ajudar os pais nesse processo de educação das suas crianças. Principalmente assim, é uma das linhas que eu entendo da antroposofia. Entendeu? Isso é muito interessante porque me remete, como eu falei, à consulta, quando estivemos lá, porque eu já conhecia você falando nos eventos, nos congressos, e a gente ouvir você falando que a sua ótica foi ampliada com a antroposofia. E depois, quando a gente te encontra na consulta e você começa a tentar resgatar tudo, né, do desenvolvimento, desde o nosso histórico como pais até a gestação, depois como que foi a gestação, durante esse processo até o nascimento e até o momento onde a criança se encontra, principalmente nesses primeiros anos de vida. Então, essa ótica de querer entender tudo o que aconteceu para aí sim chegar a conhecer melhor a criança, também nos coloca numa posição como pais de conhecer melhor o nosso filho e estruturar melhor a nossa família, né? Isso é sensacional, na verdade, né? Isso fica bem marcado para a gente. Para nós da antroposofia, assim, principalmente o pediatra, ele tem que saber como é que foi gerida essa criança, em que meio ela foi inserida pelo mundo cósmico, vou falar assim, tá? Na verdade, os pais quiseram ser, o casal queriam ser pais e a gente pensa, mas a gente que escolheu o filho. Na verdade, dentro de um olhar da antroposofia bem particular, é o filho que escolheu vocês. Então, como é que esse ser humano já foi gerido dentro do ventre? Uma pergunta que eu sempre falo, você lembra disso? É assim, como é que a Jane recebeu a notícia que estava grávida, né? Então, tem todo... Aí, o ponto zero já começa daí. Porque eu tenho uma visão da antroposofia, uma medicina muito mais preventiva, principalmente nos 3 primeiros anos, né? Então, eu vou falar uma palavra um pouco pesada, mas sou muito severo em relação com os pais, em termos de alimentação, sono, o brincar da criança, como é que é a atitude desses pais dentro de casa, para a gente usar poucos medicamentos, né? E essa criança que a gente preza muito é o ritmo, né? Lembra que eu te falei do que horas que a criança vai dormir, que horas que ela acorda, como é que é a qualidade desse sono, se ela brinca, como é que é a alimentação dela, né? Então, vem aquela frase que a gente sempre está falando, né? E não sou eu que digo, mas é Rudolf Steiner, que a medicina, ela educa. E a pedagogia cura. Por isso que o meu grande valor e veneração a vocês, né? Porque se eu vejo o trabalho seu, ajudando as crianças atípicas, o tanto conhecimento que você tem, nossa, eu tenho que fazer uma certa reverência, entendeu? Então, assim, é lógico que na consulta, por incrível que pareça, eu ensino os pais, eu educo os pais, você tem que dar tal alimento, você tem que fazer dormir tal hora, sabe? Então, eu começo a sentir a medicina
principalmente ampliada pela antroposofia, uma coisa muito mais, assim, ver esse ser humano não só como um corpo físico, algo muito mais completo, né? Como eu falo assim, da sua individualidade, da sua parte de alma, né? Que a gente fala a parte anímica, a parte sentimental, e esse físico, né? A gente sempre fala que o corpo padece quando o coração sente, né? Então é mais ou menos nessa linha. E legal você falar isso porque nessa sua orientação, e foi assim que eu te conheci, como eu falei lá no congresso, você sempre falou muito da importância do brincar e também da prática de atividade física, para a gente fazer um gancho já do porquê da prática da natação na linha da antroposofia. Assim. O que você pode trazer para a gente? Assim, quais são os principais aspectos que a medicina antroposófica enxerga no desenvolvimento da criança para que a gente possa indicar desde cedo a prática de atividade física, mas principalmente o brincar nessa primeira infância? Olha, eu sempre acompanho vocês desde 2015, né? Quando a Sandra Rossi me chamou, comecei a me inserir dentro de vocês, comecei a observar o que vocês fazem com as crianças e observando também o mundo que eu acompanhava das crianças no meu consultório e de outras crianças que eu vejo, observo. As crianças, hoje, para dar um contexto, né? Hoje em dia, por causa do poder financeiro, as famílias estão morando em apartamentos, estão em espaços pequenos, estão tendo a opção, por causa do poder aquisitivo, de um filho só, né? Então a criança fica muito confinada e a gente sabe que a criança, para se desenvolver, ela precisa se movimentar. E em contrapartida, o que a gente está vendo agora? Isso aqui, né? O celular, o smartphone, mais o tablet, tela, e a criança está ficando muito mais retesada, que eu falo, muito mais parada. E só uma observação, de tanto usar a tela, o índice de miopia aumentou bastante, né? Mas voltando ao início do nosso assunto, a criança precisa desse movimento. Se a gente for levar algumas frases, por exemplo, Piaget fala que até os 12 anos a gente alcança uma excelência física, né? Ele cita assim, lateralidade, né? Essas coisas todas. A gente vê na antroposofia, se a gente partir um pouquinho para neurociências, né? Quanto mais estímulo a gente tem, mais sinapses. O que é sinapse? É a formação, uma conexão de uma célula nervosa à outra, né? A gente tem que ver que esse sistema nervoso está se formando. E quanto maior o estímulo tiver, de uma forma adequada e principalmente de uma forma lúdica, por quê? Porque quando a criança vem para o mundo, ela traz algo particular só dela. E esse brincar livre, espontâneo, lúdico, acessa isso. E acessando isso, dentro desse raciocínio antroposófico, seguindo o que a professora Luísa Lameirão, a pedagoga, fala, eu levo o quê? Essa fantasia cósmica, com tudo isso que eu te falei do brincar, a uma criatividade de cada criança. E não é só o brincar, mas também assim, a gente fala dos contos infantis, das músicas, desse ambiente da casa, alimento, enfim. Dessa criatividade, essa criança vai o quê? Alcançando uma inteligência. Não só uma inteligência cerebral de guardar dados, aprender matemática, essas coisas todas, mas inteligência de vida. Eu senti isso, eu vou ser um pouco, para me exemplificar, eu sou muito medroso, eu sou muito, né? E é engraçado que na época da pandemia, em 2020, em março, quando estourou aqui no Brasil, eu estava de férias da UTI. E meu hospital era referência de Covid. E quando eu voltei em abril, lógico que eu voltei receoso, mas voltei sem medo. Eu até fiquei pensando, será que é aquela coisa da infância? Que a gente, né, dessa coisa de encarar a vida, de uma inteligência mesmo, tanto emocional como, né, de criatividade, de saber as coisas. Mas eu não senti receio de voltar. Eu tive um insight assim, falei assim, será que foi essa... Porque na infância eu brinquei muito, né? Eu lembro nas férias de ir para casa dos meus primos no interior, a gente ficar brincando o dia inteiro, né? Na rua, tal, tudo.
Então, faz parte da criança brincar. Eu tenho que experimentar o mundo, né? Eu tenho que tatear esse mundo, né? Então, assim, um dos principais sentidos que a criança tem é esse tato, de sentir as coisas, né? A criança sentir, guardar essa memória. E dessa memória, o que eu volto a repetir, acessar essa coisa que ela tem, que a gente rotula um pouquinho de fantasia cósmica, levando a criatividade e da criatividade à inteligência. A natação infantil, o que eu vejo das atividades físicas, no início, tudo bem que a sociedade brasileira permite a partir do 6º mês, por causa das vacinas, mas tem, por exemplo, eu exemplifico o Dr. Zamustak, que é um geneticista famosíssimo do Brasil, referência, né, referência em T21, né, que ele encaminha as suas crianças, né, de T21 com 2 meses para fisioterapia aquática, né? Tem mãe que levou, as mães muito seguras, levaram as crianças delas, os bebês, com dias de vida. E tem muitas mães que fazem isso. E nesse estímulo que eu sei que a grande maioria dos professores tem a noção do desenvolvimento dessa criança, tem a bagagem que eles aprenderam durante a faculdade. E mais do que eles adquiriram durante a vida, eles vão estimular essa criança a fazer essas terminações nervosas mesmo. Quanto mais sinapses essa criança tiver, para alcançar o que o Piaget falou perto dos 12 anos. Né? E a gente sempre, não é que eu falo, mas o Steiner fala que como a criança brinca, é como essa criança vai se tornar um adulto, é como ela vai atuar no mundo dela, na vida adulta, de uma forma, se eu brinquei bem, de uma forma calorosa, ela vai atuar no mundo de uma forma mais inteligente, mais amorosa. Entendeu? Isso tem muito a ver com o tipo de estímulo Sim. que vai ser ofertado para a criança, claro, desde a primeira infância. Fugindo um pouco do script, pensando no que a gente havia conversado em alguns momentos. A gente sabe que a tecnologia vem avançando para muitas coisas importantes, inclusive no desenvolvimento. Mas qual é o impacto direto, na tua ótica, da medicina antroposófica principalmente, da utilização das telas, tentando substituir esse brincar espontâneo, essa questão do tato, de exploração, de vivenciar um ambiente que a gente vivenciou quando criança, de brincar na rua, de fazer atividades livremente em grupo, e agora as crianças com a utilização de telas, mesmo na orientação de tentar às vezes diminuir o tempo, né? Falar, vou deixar meu filho só 2 horinhas por dia, porque ele também precisa conhecer a tecnologia. A gente ouve muito isso, né? A tecnologia está aqui, meu filho não vai conhecer a tecnologia, ele vai ficar atrasado em relação aos demais. Como que você enxerga esse impacto direto da utilização de telas nesse brincar que poderia acontecer na infância, na atuação dele lá no futuro? Então a gente vai um pouquinho numa contramão. Se a gente for ver, essa preocupação são dos pais. Será que é da criança? Provavelmente não, né? Não. A criança, se a gente for ver, eu sempre falo para os pais, o brincar tem a ver com o brincar, não o brinquedo. Se a criança, dentro da pedagogia Waldorf, vai começar a ser alfabetizada perto dos 7 anos, quando começa a erupção dentária, a troca de dentes permanentes, né? Isso tem um significado dentro da gente. Eu vou de encontro que os textos do Steiner nos diz que assim, se eu utilizo o sistema nervoso central antes dele estar pronto, eu desgasto ele antes. Então o que acontece? Isso eu vou ter uma certa um pagamento negativo lá na frente, porque as doenças degenerativas vão começar a aparecer mais com tenra idade, com 40, 50 anos, que é para aparecer com 70, 80 anos. Né? E se a gente for ver, a tela, a criança fica parada. Ela não se movimenta. E se a gente for ver o que eu falei agora do Piaget, se a criança tem que se movimentar, ganhar essa plenitude física, né, perto dos 12 anos, se eu fico na tela, não. E outra coisa importante, André, que eu falo, assim, a tela vem tudo pronto. O exemplo clássico que eu dou é da Cinderela. Se eu pegar uma criança hoje, perto da idade da Mel, ou um pouco mais velha, falar, vamos desenhar a Cinderela. A maioria vai desenhar uma Cinderela de
loirinha de vestidinho azul e de olhos azuis. E eu sempre falo, se a criança tivesse a criatividade, nunca tivesse o contato, como é que ela vai desenhar essa Cinderela? Ela não pode ser morena, negra, né? Mulata, japonesa. Eu quero que a criança acesse isso. Através desse lúdico dela, através dessa fantasia que ela a carrega. E se eu deixo eu mato isso. Dr. Valdemar Setzer, ele tem um livro, basicamente isso, ele fala uma imagem, ele tem uma imagem muito importante, que ele faz essa imagem pronta vira um coágulo representativo, é simbólico, no cérebro. A imagem vem pronta. Eu não acesso à criatividade da criança. Isso também é ruim. Então, assim, lógico que a gente não pode ser Dom Quixote de La Mancha, a gente precisa da tecnologia. Por exemplo, o meu afilhado, ele foi ter o primeiro celular com 14 anos. E se a gente for ver, André, quando a gente era criança, eu dou graças a Deus que isso aqui não tinha na nossa época. Nem na nossa época de adolescência. Isso nos facilita a vida? Claro, só que a gente não pode ser escravo dela. Né? A gente tem que usar a tecnologia com certa parcimônia. Com uma certa restrição, né? Porque a gente tem videogame, tem o tablet. Eu oriento os pais das minhas crianças que têm coisa eletrônica, não utilizar, a criança maior, né? Depois das 6h30. Porque a luz branca da tela vai interferir no sono também, né? Então, assim, e não ter limite para usar isso. Não estou proibindo o pai de usar a tecnologia, tem que usar, a gente está aí para isso, precisa, mas a criança de tenra idade precisa. O cérebro está em informação, deixa ela entrar em contato com pisar na areia, sabe, sentir as coisas, isso aqui ela fica parada. Eu acho que é uma perda de tempo, é uma visão minha. Deixa a criança brincar, não ficar nisso. Que legal. É uma visão que eu tenho. Claro, né? Claro. E eu acho que a gente vai chegar numa pergunta direcionada a essas práticas que podem ser modificadas do que é realizado hoje para o que pode ser benéfico para o desenvolvimento da criança. Mas eu queria agora voltar para a temática da natação. Na tua ótica, assim, por que a natação como modalidade ou como atividade, como brincar ainda de forma estimulada por um profissional, mas por que a natação na primeira infância na tua ótica? A gente, como profissional hoje, a gente consegue dar as principais justificativas em relação ao desenvolvimento físico, emocional, social, a parte respiratória, enfim, a gente tem inúmeras justificativas como profissional hoje, mas na tua linha, assim, na tua ótica como um médico com esse olhar mais ampliado, por que a natação? Eu acho que, antes, uma ressalva, André, se a gente for ver nos textos da antroposofia, ninguém fala de natação infantil e desenvolvimento da criança, né? Até são um pouco contras. Mas eu tenho um mentor, o Marcos Cury, e a gente conversando, ele falou assim, Wagner, ele achou muito legal estar junto com vocês, e ele falou uma frase muito impactante para mim, até falei para você assim, o que a antroposofia faz com a modernidade? Se a realidade de ter natação infantil e cada vez mais esse universo se amplia, se a gente for ver pensando no desenvolvimento de ganho de sinapses, né? E esse contato maior, no início eu sei que a criança, um lactente, que a criança de 29 dias de vida até 2 anos, se está na piscina, o contato dela é maior com a mãe. Aumenta esse vínculo materno-infantil. As mães que querem ser mães, né? Junto com o professor. E o professor, dentro desse conhecimento técnico e científico dele, o que ele vai fazer? Vai estimular essa criança. Quanto maior estímulo, ela vai ter o quê? Vai ajudar nessa formação desse desenvolvimento neuropsicomotor. E eu também encaro dentro disso, que eu sei que a maioria das aulas, dentro de uma faixa etária que vocês dão nas crianças, é muito o quê? O lúdico. E tem muito pai e mãe que não atenta para isso. Seu filho, com meses de vida, ele não vai aprender a fazer crawl. E nem tem que fazer isso. Lógico que também tem uma coisa muito legal que vocês fazem, que de uma forma indireta e até direta, é a segurança aquática. Mas isso não impede que, às vezes, numa festa,
o pai ou a mãe tem que ficar atento com essa criança na piscina, por mais que ela saiba nadar, né? Mas assim, no ponto de vista, eu vejo assim, é uma forma do brincar, onde às vezes os pais não têm muito tempo com a criança, aumenta o contato materno-infantil, até paterno-infantil. Às vezes vem pai que vai participar dessa aula e ajuda no estímulo que neuropsicomotor, né? Para que eu sempre tenho essa frase do Piaget, né, dos 12 anos, né, ajudar nessa plenitude física que é alcançada 12 anos e dentro de 12 anos, a gente tem um significado muito importante na antroposofia, que eu estava até discutindo com a professora Aline Miranda. Dos 9 aos 12 anos, começa a desenvolver o quê? A área pré-frontal, né? Não é que desenvolver, mas começa o início de um aprimoramento maior, né? Que a gente fala, até eu falei com ela, que é a parte do cérebro que vai levar essa criança que está se desenvolvendo à parte adulta. A área pré-frontal mais do adulto, né? Então, se a gente pode ajudar a estimular esse cérebro a se desenvolver com o maior número de estímulos, principalmente a gente vê que a natação infantil é uma das práticas muito mais específicas e especializadas e as pessoas estudam nesse sentido. Por isso que eu estou com vocês, nesse sentido de ajudar essa criança a se desenvolver, a ganhar esses estímulos, a se desenvolver fisicamente falando. E até vou te falar, que eu te falei, se a criança tem esse estímulo, desse desenvolvimento, de uma forma lúdica, calorosa, que os professores são, isso vai ajudar o quê? Na vida adulta. Eu encaro assim. Eu vejo esse mundo assim. Não sei se é isso que você queria que eu... É exatamente isso. Acho que deu para entender, principalmente porque que você hoje é conhecido como o consultor do INAT, né? O Instituto de Natação Infantil, liderado pela Sandra e pelo Rafael, que te elegeram como o nosso consultor médico mesmo, porque a gente precisa desse suporte às vezes, né? A nossa profissão precisa crescer. A gente tem qualidade técnica para fazer um bom estímulo, para dar orientação para as famílias, mas a gente também precisa desse suporte de Sim. quem está lá olhando para o desenvolvimento numa outra ótica, e aí você, com a antroposofia, de uma ótica mais ampliada para o desenvolvimento. Então, conforme você vai falando, eu vou só resgatando tudo que a gente conversou na consulta da Mel, né? Você quer saber como ela dorme, como ela se alimenta, como que é a nossa rotina de sono, como que a gente estimula a rotina de sono, se utiliza a tela, até que horas, que tipo de alimento come. Então, você começa a mostrar para a gente que o brincar é importante, mas olhar além do brincar, né? E estimular a criança para que esse desenvolvimento integral ele aconteça de uma forma, não sei que palavra que você usa, para ser mais anímico, talvez, como que é a palavra mais adequada para a gente falar. Se eu me entrego de tudo, de corpo e alma, de alma mesmo, e alma é coração, né? Sentimento, é a parte anímica mesmo que tem. E assim, você que lida com criança, eu que lido com criança, você tem que estar assim, quando eu vou para uma consulta e você vai para uma aula, a gente tem que estar despido de tudo quanto é impureza. Eu encaro assim, se eu não estou legal, muito legal, eu ligo para o meu secretário, desmarco a consulta. Porque a criança, ela consegue te enxergar. E é engraçado que eu tenho dó dos professores, porque a criança está vendo vocês praticamente todo dia e vocês estão, entre aspas, né, nu na frente delas. A criança tem uma sensibilidade, não adianta mentir para a criança. A criança pega. Então, é por isso que eu falo que quando eu vou para uma consulta, eu tenho que estar despido disso, você tem que ter uma certa reverência. E eu sempre falo que todo encontro é marcado no plano lá de cima. É um respeito muito maior ainda. E eu vou fazer só uma ressalva que até falei, eu sempre participo, na grande maioria das vezes, desses cursos na antroposofia, e o último que eu participei foi um módulo de pediatria. Eu era um dos mais velhos lá, formado na oitava, as outras pessoas eram de turmas mais novas. Mas assim, como eu te falei que o andar, falar e pensar é uma coisa que eu gosto de estudar, eu gosto de saber,
quando terminou o módulo, foi muito, muito emocionante para mim. Eu cheguei a chorar. Porque o Marcos, que estava finalizando, até me emociono, que o andar, falar e pensar, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que é muito sagrado. E esse andar, falar e pensar tem muito a ver com os 30 até os 33 anos do Cristo. Então, por isso que depois que eu aprendi isso, eu vou para uma consulta na criança nessa faixa etária, cada vez mais a responsabilidade minha aumenta. Então foi assim, eu chorei nessa aula, sabe? Assim, é um sagrado, lidar com a criança é algo sagrado, né? Por isso que eu fico muito triste, né? Eu vou falar uma coisa muito ruim, né? Quando eu vejo uma criança que sofreu algum abuso, né? Nessa idade, né? Eu tenho muitas crianças que são adotadas no meu consultório, né? Algumas com umas histórias muito pesadas, outras com uma história mais leve. Mas assim, é muito triste isso. Como é que a gente faz o resgate dessa criança? Que saber que não só existe aquelas pessoas que fizeram mal, mas tem muitas pessoas que querem dar um verdadeiro amor, calor para essas crianças, né? Principalmente os pais que os adotaram, as pessoas que esses pais confiam para lidar com essa criança, então o professor, o médico, o psicólogo, entendeu? Então é muito, para mim é muito caloroso, muito sagrado ver uma criança assim. Então cada vez mais que eu aprofundo na antroposofia, cada vez mais eu vejo que a responsabilidade é muito maior. Eu falo assim, onde eu fui me meter? Mas é muito legal isso. Mas é legal que a gente tem você por perto para nos dar essas orientações, essas dicas e, inclusive, fazer com que a gente se estimule mais a Sim. estar mais disposto para a criança, né? Acho que esse é o principal. Você acho que tem esse... Ainda que você não saiba, acho que o seu papel hoje também é de dar bons estímulos para nós, profissionais, para que a gente possa se inspirar naquilo que você tem feito hoje para estar melhor preparado para encontrar nossas crianças no dia a dia. Sim. Então isso é muito legal. A gente vai ter uma segunda parte daqui a pouquinho, dentro do episódio mesmo, de um bate-bola. A gente vai fazer algumas perguntinhas rápidas. Mas antes da gente ir para essa parte, eu queria fazer uma última pergunta para você de quais são as práticas específicas que a gente pode modificar no nosso dia a dia, assim. Você, como médico hoje, pode orientar tanto os profissionais quanto, e principalmente as famílias, a modificar na sua prática do dia a dia para que esse desenvolvimento na ótica da antroposofia aconteça de forma integral e, claro, incluindo a prática de atividade física e da natação especificamente nesse contexto geral. Assim, o que as famílias poderiam modificar nos seus no dia a dia para dar uma melhor qualidade para o desenvolvimento dos seus filhos hoje? Não sei se é assim que você quer que eu responda, mas assim, quando eu olho para a criança, eu vejo o ritmo. O que é o ritmo? Alimentação, sono e movimento. O movimento é o brincar, né? Como é que está a alimentação dessa criança? É a mais natural possível? Ou está comendo muita comida processada, multiprocessada? Hoje em dia, com o estudo das neurociências e tal, tudo, a gente sabe que o nosso segundo cérebro é o intestino. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a alimentação, tanto nossa, porque a criança até os 7 anos é principalmente o quê? Imitação dos pais. Se eu vejo o meu pai não comendo salada, comendo pizza na hora da café da manhã, tomando Coca-Cola, então isso é o correto. Meu filho está olhando. Mas aí você fala para o seu filho tomar suco ou tomar água e, como se fala, comer pão, sendo que você não come. Então, vem de encontro, André, que quando uma criança... Eu sempre falo essa frase para os meus pais na consulta, né? Seu filho, quando veio para vocês, ele vai aprender muito com vocês, mas vocês vão aprender muito com ele, né? Então, quando a mãe vem queixar do seu filho, ela está queixando dela mesma, ou o pai, porque ela está imitando o que o pai e a mãe estão fazendo. Então, a gente começa por aí. Então, uma alimentação correta, mais natural possível,
né? Um sono, um ritmo de sono, dormir numa hora certa, acordar na hora certa, como é que é a qualidade desse sono, né? Hoje em dia, se eu for perguntar, quando você acorda, o que você vê? Você vê o celular. Eu falo assim, quando você acorda, você tem que ver o sol. Ah, mas está escuro. Olha o sol, olha o céu. Quando você for dormir, tenta não usar nenhum tipo de luz branca. O abajur tem que ser com luz amarela, que é uma luz que relaxa. O quarto tenta deixar a luz amarela, porque a luz amarela, por incrível que pareça, nos remete o quê? Ao fogo. Onde lá, na época dos homens das cavernas, eles se acolhiam dentro das cavernas, né, durante o período da noite, e acendia o quê? Uma fogueira, onde as pessoas se reuniam, se alimentavam, conversavam. Era um ambiente o quê? Caloroso. Então, remete tudo a isso, né? Um exemplo do sono. O movimento, se essa criança brinca, ou até pior, hoje em dia, o que eu vejo, muitos pais querem que o filho faça MBA em Harvard. Então, enche o filho de atividades extracurriculares. E mais uma chance daquela criança que está inserida dentro do processo de natação infantil. Tem um dia lá da natação infantil, tem xadrez, tem teatro, tem inglês, não sei o quê. Eu dou um toque para esses professores. Tenta, nessa sua aula, ser o mais lúdico possível, brincar, porque talvez seja o único momento que essa criança brinca durante a semana. Você pode ver nas escolas o que acontece. O intervalo é mais curto. Às vezes eu soube de uma criança, um paciente meu, que o intervalo é 10 minutos. Antigamente era 20 minutos, meia hora. E as crianças, hoje em dia, a gente brincava no pátio. Hoje as crianças ficam no celular. Não se interagem uma com a outra. E tem estudos aí por causa disso, e por outros fatores também, que o QI das crianças atuais é menor que dos pais. Isso é uma coisa aterrorizante, gente. A gente precisa tomar cuidado com isso. Então, assim, quanto mais eu falar para esses professores, olha, que vocês têm contato, como você tem que fazer, assim, eu dou um toque, né? Como tem que fazer, é muita pretensão minha. Mas tem muito professor que está estudando, não só ficar jogando matéria, ou jogando o conhecimento que ele tem, mas trazendo algo mais para essa criança. Lembra que essa criança, ela vai se desenvolver, ela pode ter uma imagem tanto positiva como negativa para você. E ela consegue enxergar essas coisas boas. Então, se a gente orienta tanto o professor e vocês, os pais, essa criança tem tudo a ganhar. Então, não existe assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas, assim, como a antroposofia é, dentro do olhar da medicina antroposófica, é um caminho individual. Eu digo isso porque, às vezes, as duas crianças estão com a mesma doença, eu trato de forma diferente. E funciona. Porque o caminho é individual. Não segue muito protocolo, né? Então, é nesse sentido que eu falo, assim, se a gente ajudar nisso e a gente ver, entender e compreender a atitude de alma dos pais, por exemplo, a gente tem que, às vezes, abarcar, né? Por exemplo, às vezes o pai não está legal, a mãe não está legal, mas será que, assim, às vezes o pai pode ser mal educado com você, a mãe pode ser educada, mas será que ela é assim o tempo inteiro? Ou ela está passando algum processo de vida, né? Hoje em dia, existe um grande índice de separação dos casais quando nasce o primeiro filho, né? Então, a gente tem que ser mais ainda, abarcar essa mãe, esse pai, ajudar nesse processo. Então, assim, se a gente atenta a isso, vai muito da sensibilidade sua de ajudar nesse contexto a desenvolver essa criança, o caminho começa a ser por aí. Hoje em dia, o que acontece? Na maioria das vezes, você vai no consultório, pesa, mede, vitamina, antibiótico, corticoide, tchau. Estou falando em linhas, tá? Tem muito pediatra que, apesar da alopatia, ele é muito calor. Tem um médico nosso, amigo nosso, que eu conhecido, ele não fez antroposofia. Mas a gente vê que as atitudes dele é mais antroposófica de todos nós que somos da antroposofia, entendeu? Então, mas tendo essa atitude, tanto do profissional de saúde que vocês se inserem, é muito bacana você poder olhar, ter esse olhar ampliado para essa família que está inserida essa criança, né? E vocês, como às vezes, até falando com a Sandra,
Às vezes a mãe confia mais no professor de natação infantil do que no médico. É muito engraçado. Você também veio me... E acho que deve acontecer isso com você também. É muito engraçado isso, a confiança que eles têm. Porque vocês estão mais próximos. Se não é 2 vezes por semana, é 1 vez por semana, mas toda semana. Às vezes o médico é 1 vez por mês. Às vezes vai lá meia hora, 1 hora, 15 minutos, entendeu? Então ela vai ter muito maior vínculo com vocês. Então, nesse sentido, eu acho que é por aí que a gente começa a ajudar. Legal. A gente tem alguns mitos e verdades em relação à prática da natação. E por convidar um pediatra para vir falar conosco, não faria sentido se não tivesse uma criança aqui. E é claro que eu ia trazer a Mel para participar junto com vocês e vir aqui conhecer a gravação. Ela está lá nos bastidores junto com a tia Cris, que é a esposa do Wagner, junto com o Pedro, que está sempre aí por trás dos nossos bastidores organizando tudo isso. Mas eu combinei com ela que se ela topasse, se ela quisesse, para ela vir participar. E aí eu vou convidar a Mel. Então vem cá, Mel, para participar com a gente. Vai sentar aqui no colo do pai. Eu já deixei a caneca dela aqui também. Fala oi aí pro pessoal. Melina, minha filha, com 5 anos de idade hoje, é uma garota que eu falei para vocês, passou recentemente na consulta com o tio Wagner e ela apaixonou. E isso foi bem legal. E aí a gente fez um combinado, né, filha? A gente vai fazer algumas perguntas para ele, porque às vezes a gente quer saber se pode, se não pode, se é legal, se não é, né? Então, você tem alguma pergunta para fazer pro tio Wagner? Sim. Que pergunta que você tem para fazer para ele? De dor de ouvido quando tá frio. Então faz a pergunta para ele, fala, Dr. Wagner. Dr. Wagner, quando tá frio pode fazer natação? Pode e deve, meu. Pode e deve. Na verdade, assim, se a gente for ver, no Brasil, né, no frio, a gente passou agora, é um fator geográfico que a gente tem que falar, principalmente do centro-sul, a gente vive uma grande estiagem, o tempo está muito seco. Né? Então a taxa de umidade abaixa muito, a poluição não se dispersa, não chove quase nada. Então o ambiente aquático ajuda o quê? A umidificar as secreções, né? E outro fator importante, assim, quando você faz uma atividade física, né? E a criança quando brinca, eu nunca vi uma criança brincando triste. Então se a gente for ver, quando tem um estudo que a gente faz quando o ser humano faz uma atividade física importante, aumenta o número de células brancas no sangue periférico, que são as células de defesa. Então é outro fator, né? E esse ambiente aquático ajuda a deixar umidificar as secreções de vias aéreas superiores, né? E além disso, você não quebra dentro do processo do inverno, né? Aquela programação de evolução, desenvolvimento da criança que vocês fizeram esse plano, né, durante o desenvolvimento dela. Outra coisa importante que a gente fala é assim, só tomar cuidado nos cuidados pré e pós-aula. Não perder calor, para ela não se resfriar. Então, chegar na piscina com aquela roupão, com touca, protegendo bem a cabeça, porque se a gente for ver, a proporção corporal da criança não é igual ao do adulto, né? Se a gente fosse ter a mesma proporção corporal da criança, é a mesma coisa que a nossa cabeça viesse até aqui. É por onde a criança perde muito calor. Por isso que eu falo para usar aquela touquinha, ou pode usar a touca. E hoje em dia, no mundo moderno, a gente tem aquelas roupas, né? Então, assim, fez a aula, não perder calor, vai com roupão bem aquecida, faz a aulinha, faz a aula com o professor, sai da piscina, coloca o roupão de novo, aí vai para o vestiário, tira a roupa molhada, se seca e aquecido para sair da academia. Pode tomar banho lá, ou pode tomar banho cá, mas desde que tome esse cuidado pré e pós aula de natação. E a gente tem que ver que, assim, tudo isso... Existe um mito, né? Tem que parar a aula de natação porque está muito frio. Mas se a gente for ver, hoje as piscinas são fechadas, a água aquecida, então não tem tanto motivo. Tem que fazer sim, meu. Então pronto, não precisa faltar quando está frio na natação, né? Mas quando está doente, precisa. Quando está doente, você tem que ficar de repouso, meu.
Tem que descansar. Tem que descansar. Tá bom? E tem mais alguma pergunta para ele? Sim. Então vai lá, pergunta para ele. Pode fazer natação, daí fica com dor de ouvido? Não, esse é um mito, né? É da famosa otite, né? Esse é um mito. Na verdade, assim, é lógico que existe uma corrente falando que a natação é grande culpada das otites, mas os meus pacientes fazem natação, desde ter a ideia. É lógico que no início existe uma certa irritação do conduto auditivo, porque ele está acostumado com ar, né, e vem a água, mas é um processo adaptativo muito curto. E se a criança está pegando muitas infecções, né, de ouvido principalmente, a gente tem que ver que fisiologicamente a gente tem o anel de Waldeyer, que é a primeira linha de defesa nessa região, que é as adenoides, a amígdala. Isso não deixa esparramar o vírus, a bactéria para os outros locais, principalmente o ouvido. Se está vindo para cá, tem alguma coisa errada aqui. Então não é só a água, mas aqui, volto a repetir. Como é que essa criança está comendo? Como é que essa criança está dormindo? Como é que essa criança está brincando? Como é que está o ambiente da casa? Porque se o ambiente da casa não está legal, essa criança vive estressada, será que ela vai ter uma saúde boa? Se ela fica só parada vendo tela, se ela dorme bem, se ela come bem. Por exemplo, hoje em dia existe essa coisa do facilitador, né? As pessoas têm uma vida corrida, então elas consomem muito mais os produtos processados e multiprocessados, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Se eu não tenho uma alimentação boa, não durmo bem, não tenho uma atividade física, fico só nas telas e o ambiente da casa não é legal, não é só a natação que provoca a otite, mas tem que ver todos esses fatores antes de ver. Porque assim, é impressionante, assim, a antroposofia me trouxe uma coisa de cuidar disso e diminuir a incidência de doenças. Esse assim, é notório quando a gente vê. Em contrapartida, quando a gente vê esses aspectos, né? Se não é muito antibiótico, muito corticóide que essa criança fica tomando, às vezes sem muita necessidade, se a gente não consegue ver isso daí. Então tá vendo? A gente pode fazer aula de natação quando tá frio e não vai dar dor de ouvido. Sim. Beleza? Quando você foi lá na consulta com o tio Wagner, ele falou um monte de coisa, né? Que tem que fazer o quê? Comer melhor, não é isso? Conta aí. Tem que comer melhor, não pode comer doce de manhã, tem que comer de tarde. Não pode comer doce de manhã, tem que comer de tarde. Ela falou, Isso, tá vendo que ela muito lembrou? bem. Eu falo que a criança grava as coisas que a gente fala. Tudo, né? Comer mais comida saudável, né? Você tá comendo agora. O que você experimentou hoje no café da manhã? Que fruta que era aquela? Mamão? Mamão. Experimentou Muito hoje, bem. né? Outro dia eu vi, papai mandou você comendo salada aqui. Devagarzinho tá indo, né? Tá melhorando, não é isso? Você tem mais alguma pergunta para ele antes da gente acabar? Sim. Qual? Peraí. Ah, então vai lá. É uma surpresa, acho que não é uma pergunta. A tia Cris também vai vir. Vem cá, tia Cris. Vamos aparecer junto. Tia Cris está lá nos bastidores. Melina quer trazer alguma coisa para eles. Vem cá, tia Cris, do lado do tio Wagner. Vai lá. Então vai lá. O que você fez para eles aqui? Ah, esse é pro tio. Oh, que legal. Esse é pro tio. Pra tia ela trouxe um chocolate. Olha. Mas pros dois ela fez o quê? Ó. Olha lá. Esse daqui é pros dois. Abre aí pra Olha, vocês deixa eu verem. ver. Ela fez ontem à noite, antes da gente vir pra cá. Ah, que que lindo. lindo. Olha só. Meu! Um desenho pros dois. Que Vai lá legal. dar um abraço neles antes da gente finalizar. Muito lindo. Tá lindo, Obrigado. adorei. Lindo. É isso aí. Vem aqui pra você me ajudar a finalizar. Opa! Bom, pessoal, como a gente no início falou, a temática ela é bem interessante porque a gente tem alguém de qualidade para nos dar esse suporte, essa assessoria, essa parceria. Então, ter Wagner aqui com a gente hoje é um prazer, não só por ser pediatra da minha filha, mas principalmente por ser
um grande parceiro, um grande amigo e um cara que nos instiga, nos inspira, nos estimula. Então, obrigado, Wagner, por ter topado sair lá de São Paulo para vir para Mogi, acompanhar um pouquinho do nosso trabalho. Cris, obrigado também por ter vindo nos conhecer. Sem ela saber, coloquei ela aqui, vai me matar depois. Mas é isso, a gente gosta muito de vocês, obrigado. A gente está muito feliz. Tenho certeza que esse episódio vai contribuir para muitas famílias que vão tentar pelo menos enxergar um pouco melhor o desenvolvimento de seus filhos. Então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, André. Assim, obrigado pela surpresa, né? Amei isso aqui. E, na verdade, assim, eu gosto de usar uma frase que eu gosto de estar com pessoas onde eu sei menos, né? Então, estando com você, com a minha esposa sempre, de pessoas que sabem muita coisa de criança, eu sempre aprendo com vocês, né? É lógico que a parte da medicina é uma parte bem específica, também a pedagogia que vocês fazem, a fisioterapia, mas assim, a gente sempre tem coisas que nos conectam, né? Então, é sempre um aprendizado, por isso que eu gosto de estar com vocês, tá bom? Obrigado. E muito obrigado pelo convite. Obrigado. Melina, quer dar um recado final, é isso? Fala aí, então. Vamos almoçar juntos. É isso aí. Vamos sair para almoçar juntos. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado. Em breve, mais um episódio do Aqua 360. Acompanhem, como eu falei para vocês, as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook e também o canal no YouTube. Lá a gente pode mostrar um pouquinho mais do que a gente tem feito e também das temáticas que estão por vir. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Dá tchau, filha. Tchau.